Fala aí, concurseiro, professor Jean Valninário. Vamos estudar agora o código, né, de ética da Polícia Militar de Sergipe, né, o chamado Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar de Sergipe, e termina sendo o Código Disciplinar. Então, durante a aula eu vou falar Código Disciplinar, Código de Ética. Então, se eu falar Código de Ética, Código Disciplinar, é a mesma coisa. O Código de Ética, eu coloquei ele agora, para estudar agora, por quê? Porque tem muitos conceitos e tem no Código de Ética que eu vou precisar utilizar nas outras leis. Então, eu primeiro estudei o Estatuto com você, porque tem muito conceito ali que eu vou utilizar agora. Então, é interessante você já chegar aqui nessa aula já tendo estudado o Estatuto, certo? Então, eu espero que você já tenha estudado o Estatuto antes de vir para essa lei. Porque tem muitos conceitos aqui que tem lá na lei, no Estatuto, que eu não vou trabalhar aqui de novo. Só vou mostrar uma diferença entre os conceitos de hierarquia e disciplina, que nas duas leis são diferentes. Então a gente tem que ter cuidado nesse ponto. Outra coisa também, o Instituto da Demissão. No Estatuto é uma maneira, aqui no Código Disciplinar é outra. Professor, e o que fica valendo? É a do Código Disciplinar. Porque no Código Disciplinar vai ter o procedimento para punição. Então termina sendo esse daqui o mais importante. A nossa ideia é a mesma do Estatuto. Se você já terminou o Estatuto, chegou aqui, a nossa ideia é a mesma. Eu vou trazer a letra da lei, vou mostrar para você o que a banca pode trocar e também vou trazer um pouquinho da experiência que eu tive trabalhando na corregedoria. O Código Disciplinar daqui de Alagoas, eu comia com farinha na hora do almoço, então eu tinha que estar sempre atento porque eram muitos processos de militares, infelizmente. Então toma cuidado quando você ingressar na Polícia Militar de Sergipe para não precisar se defender de uma sindicância porque você tem praticado uma transgressão, certo? Então, essa lei, ela trata das transgressões disciplinares. Ela vai tratar sobre a forma que você vai ser processado quando praticar uma transgressão disciplinar. E também ela tem uma parte lá no finalzinho que trata das recompensas. E também essa lei trata do comportamento do policial militar. E eu vou trazer uma diferença que eu tenho com relação ao Código de Ética de Sergipe com o Código de Ética de outros estados. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Olha lá. Primeiro, como sempre, essa parte introdutória, né? A quem cabe, né? A generalidade é a quem cabe, quem fica subordinado aos ditames dessa lei. Ó. O Código de Ética e Disciplina dos militares, veja, dos militares. Então, quando ele diz que é dos militares, você entenda que é o quê? Da Polícia Militar de Sergipe e do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, tá certo? Então, é o Código dos Militares. Tem, por finalidade, olha agora, definir, especificar, classificar as transgressões disciplinares. Então, veja aqui, o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Sergipe, ela tem a função, tem a finalidade de definir, especificar, classificar o quê? As transgressões disciplinares. As transgressões disciplinares nessa lei, elas são classificadas em grave, média e leve. Então você, de acordo com o rol taxativo que tem nessa lei, que demonstra o que é a transgressão, você vai incorrer em uma delas, ou grave, ou média, ou leve. Isso vai depender do que você fizer, o fato que você praticar. A quem cabe, quando ele diz assim, ó, âmbito de incidência, a quem cabe, quem responde por essa lei? Veja, este código se aplica aos militares da ativa e aos militares da reserva remunerada. Atenção, anota aí no seu material. Atenção, o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Sergipe não se aplica aos militares reformados. Não se aplica aos militares reformados. Então, de repente, a questão chega e diz assim: o Código de Ética e Disciplina é cabível, é aplicado aos seguintes militares, vírgula, exceto. Aí ele coloca lá: militares de carreira, alunos do curso de formação, militares da reserva remunerada quando convocados e reformados.
Então a exceção é o reformado. Você percebeu que eu já estou criando questão com você aqui, né? Você tá ligado que eu já estou criando questão aqui. Eu já estou elaborando questão na minha mente, né? Era bom que eu já digitasse já, né? Mas você já vai pegando o bizu. Eu quero que você tenha esse feeling na hora que lê a lei como, junto comigo. Na hora que você estiver aqui acompanhando, lendo a lei junto comigo, na sua cabeça eu já quero que você tente elaborar aí uma questão. O mais simples que seja. Porque isso aí vai ajudar você a memorizar o conteúdo. Olha, além de ter aula, ainda tem mentoria de aprendizagem. Olha que coisa. Não é em todo lugar que você encontra isso, não, meu aluno. Não é em todo lugar, não. Olha lá. Os alunos dos órgãos de formação militares estaduais também estão sujeitos aos regulamentos, normas e prescrições das unidades das escolas que estejam matriculados, sendo que aquelas alterações disciplinares não deverão constar nos assentamentos funcionais após a formação. Deixa eu explicar isso aqui para você. Veja, você quando ingressar agora no curso de formação de soldado, no curso de formação de oficiais, dentro da escola, dentro do Cefap ou dentro do CFO, tem um regulamento disciplinar especificamente aplicado apenas a quem é aluno. Por exemplo, cheguei atrasado na formatura matinal lá na escola. Eu vou ser punido. Tem lá a punição. Eu cheguei com a roupa suja, tem a punição. Cheguei com o tênis sujo, tem a punição. Cheguei com a roupa amassada, sem um vinco, tem a punição. Então, toda punição que eu receber durante o curso de formação, ela vai ser apagada quando eu for para quando? Quando eu for me formar. Então, todas as punições que eu sofri na época do curso, eu não vou levar para a minha vida militar. É mais ou menos o que acontece com os menores em atos infracionais. Eles não ficam na ficha deles, os atos infracionais, percebeu? Agora, veja, durante o curso de formação, vamos imaginar que você praticou uma transgressão disciplinar prevista nesse estatuto que a gente está estudando. Aí não apaga, não. Porque eu tenho que precisar saber se você vai ter a questão da reincidência. Tem que ver essa questão da reincidência. Entendeu? Aí é dentro desse contexto. Show de bola? Vamos lá. Porque como é que eu vou saber se você é reincidente ou não? Porque de repente você pode agredir um superior hierárquico durante o curso. E aí? Aí quer dizer que vai apagar, vai esquecer? Claro que não. Olha aí. É dever do militar estadual incentivar e manter a harmonia, e a solidariedade e a amizade do seu ambiente social, familiar, profissional, pautando suas relações com militares, civis, pela camaradagem, civilidade, respeito e confiança mútuos. Veja, meu aluno, tem certos artigos no estatuto que eu não vou ler junto com você, porque é uma coisa que você faz uma lida de boa, é mais uma questão mais de leitura. Então eu quero que você faça isso. Alguns pontos que ali precisa de uma tradução, precisa ali trazer um exemplo do dia a dia para ajudar você a guardar a informação, eu vou trazer. Por exemplo, esse daqui é bem tranquilo, né? Bem tranquilo, bem de boa, certo? Vamos lá. No estatuto, eu tenho a ética militar. Lá no estatuto eu tenho a ética militar. Eu tenho um rol do que é a ética militar. Aqui também eu tenho um rol da ética militar. Aqui também eu tenho. Olha só, a honra, o sentimento e o dever militar e a correção de atitudes impõem a conduta moral profissional irrepreensíveis a todos os integrantes das corporações militares estaduais, os quais devem observar os seguintes princípios da ética militar. Então eu tenho um rol de princípios. Respeitar a dignidade humana, cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e as ordens das autoridades competentes, amar a verdade e responsabilidade com fundamento da dignidade profissional. Olha só, lembre-se de uma coisa, tudo é verbo, ó. Tudo começa com verbo, percebeu? Olha, aí, observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couber, ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos praticados nos integrantes das corporações, zelar pelo preparo profissional e incentivar pela prática entre os militares em prol do cumprimento da missão comum, praticar a camaradagem, ser discreto e cortês em suas atitudes, abster-se de tratado fora do âmbito apropriado de assuntos internos da corporação, cumprir seus deveres de cidadão, respeitar as autoridades civis e militares, garantir assistência moral e material à família, abster-se de fazer uso do posto da graduação para obter facilidades, seria a carteirada, abster-se mesmo na reserva remunerada do uso das atribuições hierárquicas, em atividades político-partidárias, liberais, comerciais e industriais, para discutir e provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos institucionais, no exercício do cargo de natureza civil ou na iniciativa privada, nas atividades religiosas, certo? Então veja que eu tenho aí um rol
E, assim, tem uma carinha de questão, mas eu preciso que você sempre esteja ali dando uma revisada. Eu fiz rápido, eu dei uma lida rápida, meu aluno. E isso você vai precisar revisar. Você está assistindo essa aula aqui, mas eu tenho certeza que quando for mais próximo da prova, você vai lá e dá aquela velha e boa revisada. Veja, agora vamos falar um pouco da hierarquia da disciplina. Aí você se pergunta, professor, mas você já estudou hierarquia de disciplina lá no Estatuto? Sim, mas aqui tem uma distinção nos conceitos. Pois é, tem uma distinção nos conceitos. Mas o que tem em comum é o seguinte, que a hierarquia e a disciplina termina sendo a base da Polícia Militar de Sergipe e do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, ou seja, das corporações militares do Estado. Olha aí, a hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das corporações militares estaduais, nos seguintes termos. A hierarquia é a ordenação progressiva da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das corporações. A ordenação se faz por postos de graduações, dentro de um mesmo posto, ou mesmo de uma mesma graduação, na antiguidade ou precedência. E o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento da sequência de autoridade. Disciplina é a rigorosa observância das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico com acatamento integral das ordens emanadas das autoridades competentes, que não sejam manifestamente criminosas, traduzindo pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Se você pegar e perceber que esses dois conceitos eles são muito parecidos com o do Estatuto, mas eles têm algumas palavras, alguns termos diferentes. Mas a ideia central é a mesma, não se preocupe, tá certo? Não se preocupe. Vamos lá. Olha só, deixa eu tentar aqui situar você nesse ponto. Você, como policial militar, você vai ter um comportamento dentro da corporação. Vai ter uma avaliação de comportamento. Normalmente é assim. Você ingressa na corporação e com o tempo esse seu comportamento vai melhorando ou vai piorando caso você cometa muitas transgressões. Em outros estados o comportamento é assim, classificado dessa forma, principalmente aqui em Alagoas. Comportamento bom, ótimo, excepcional. Ruim ou insuficiente. Mal e insuficiente, é mal. Mal e insuficiente. Já em Sergipe, o conceito do militar, a conceituação do comportamento do militar só são três. Comportamento A, comportamento B, comportamento C. Quando você ingressar na corporação, você entra com o comportamento B, na pontuação zero, zerada. Então vai caber a você se vai para o A ou se vai para o C. Só que eu tenho parâmetros entre o que é o C, entre o que é o B e entre o que é o A. E vai ser isso que a gente vai estudar agora. Ó. Será classificado com um dos seguintes conceitos o militar estadual. Atenção! Aqui na lei chama militar estadual. Ou seja, não importa se ele seja oficial ou praça. Qual é a grande questão aqui? Nos outros estatutos, perdão, nos outros regulamentos disciplinares, oficial não tem classificação de comportamento. Por exemplo, daqui de Alagoas, o oficial não tem classificação de comportamento, só praça. Aqui em Sergipe, todos têm. Então, olha lá. Será classificado como um dos seguintes conceitos: o militar estadual que tiver registrado em seus assentamentos funcionais a pontuação adiante especificada. Olha lá. Quem conceituar qual vai ser a pontuação? A partir de 50 pontos. Certo? Então, guarda isso. A partir de 50 pontos, ou seja, mais de 50 pontos. Passou de 50 pontos, vai ser A. Conceito B. 50 pontos negativos, no máximo. No máximo. Certo? E conceito C, mais de 50 pontos negativos. Aí você para e faz assim, professor, não estou conseguindo fazer essa conta não. Vamos lá. 0 mais 50, que é matemática básica. Opa, já está menos 10. Menos 50. Vamos lá. Veja. Aqui. Deixa eu só organizar aqui.
Pronto. Agora sim. Então vamos lá. Você, quando ingressar, você vai ingressar aqui, ó. Conceito B com 0 ponto. Certo? A cada 10 anos, perdão, a cada ano, você soma, a cada ano na corporação, você tem direito a 10 pontos positivos. Olha só, a cada ano na corporação, você tem direito a 10 pontos, sem sofrer nenhuma punição, entendeu? Sem sofrer nenhuma punição. Então, o que vai acontecer? Em 5 anos, você atinge os 50 pontos. Sacou? Então, vamos lá. Vamos agora mostrar aqui como é que funciona isso aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Tudo isso que está de azul, o conceito é o B. Certo? O que está de verde, o conceito vai ser A. E o que tiver de preto, o conceito vai ser C. Não é 50 pontos negativos no máximo, então menos 51 é só lembrar que é menos 51, menos 52, tá ligado? Então, ó, B daqui até aqui. Então, se você tiver entre menos 50 e mais 50, seu conceito é B. Passou de mais 51, acima de 51, conceito A. Passou aí menos 51, conceito C. Pois, aí você deve estar olhando aí, porra, até aqui tem matemática. Pois é. Beleza? Então, guarda isso. Assim, eu não vou mentir. São poucas questões, 7 questões, mas assim, de repente o examinador olha para essa lei e vê, porque pode acontecer, sabe o quê, cara? Deixa eu explicar. O cara que vai fazer a questão, ele vai olhar as duas maiores leis. Essas são as duas maiores leis. Estatuto e o regulamento disciplinar. Aí ele vai olhar o estatuto de 76. Ele vai dizer, rapaz, essa porra tá desatualizada. Não vou fazer questão disso, não. Vou ver umas coisas bem simples. Aí ele vê umas coisas bem simples ali e joga na prova. Mas ele vai focar muito nessa parte aqui. Por quê? Porque é uma lei de 2017. Ele vai dizer, opa, tá mais atualizada essa. Aí quando ele chega na prova, ele coloca assim: o militar que tiver, por exemplo, pode acontecer isso. O militar que tiver com uns 10 pontos de comportamento, 10 pontos positivos de comportamento, qual vai ser a classificação do seu comportamento? 10 pontos. Classificação B. Se o militar tem 60 pontos positivos, qual vai ser a classificação dele? Comportamento A. Entendeu? De repente ele pode querer fazer esse macetezinho aí. Mas eu espero que tenha ficado claro essa questão da reta numérica. Essa é a famosa reta numérica, né? Olha lá. Como eu falei para você, ó, quando você ingressa na corporação, você entra com B e 0 ponto, não é isso? B e 0 ponto. A cada período de 12 meses, ou seja, um ano, a cada um ano, eu acrescento 10 pontos no seu comportamento. Grava isso. A cada um ano, se acrescenta até 10 pontos no seu comportamento para até atingir o comportamento A. Então, em 5 anos, você consegue bater essa questão. Agora, atenção aí um parágrafo terceiro. Ó. O militar condenado criminalmente pela prática de crime doloso terá, após o trânsito em julgado da sentença penal, 25 pontos negativos computados em seus assentamentos. Então, vamos lá. O cara pegou, praticou um crime, ele vai ter ali 25 pontos incluídos, só que de maneira negativa no seu comportamento. Lembre-se que é crime doloso, e pode ser qualquer crime doloso, só que com o trânsito em julgado. Somente serão computados os pontos positivos até o limite de 65 pontos, sendo desconsiderado o excedente. Então, ou seja, só o limite que você vai chegar até 65 pontos. Então, vai de 50 a 65. Eu acho injusto. Porque se você fosse trabalhando, fosse mantendo ali o seu comportamento, você ia chegar a uma pontuação muito boa. Então, quando você fosse punido, caso você fosse punido, você tem ali uma, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso falar aqui? Eu teria aqui uma margem para poder trabalhar, entendeu? Teria ali uma margem para poder trabalhar. E é isso que eu fico pensando, né? Como o limite só vai ser esse, aí o cara fala, porra, e agora? Né? Beleza? Ficou claro? Pronto. Então vamos continuar aqui. Então tá aí, ó. Quando a transgressão disciplinar comprometer o decoro da classe, o pudor não militar, a honra pessoal, a sanção diretamente aplicada após o devido processo legal pelo comandante-geral, ensejará o ingresso automático do militar no C, com 51 pontos negativos. Ou seja,
que é que vai acontecer? O cara pegou, na hora que praticou já essa... Peraí. Na hora que ele praticou já essa pancada aqui, ele pegou, praticou um ato que fere o pudor, a ética, ele já vem pra cá, ó. Já vem aqui pro C. Ou seja, é automático. Só que eu digo assim, automático no sentido de, como é que chama? Direto, independente do comportamento que ele pode estar no A. Ele já vai pro C. Ele pula direto pro C. É isso que eu tô querendo mostrar pra você. Ele já vai direto pro C, independente. Agora vai ter o quê? O devido processo legal. Ninguém pode ser punido sem o devido processo legal. Certo? Aí, caso a soma da pontuação atribuída a essa transgressão com os pontos anteriormente registrados nos assentamentos do militar resulte numa condição mais gravosa, esta prevalecerá. Por exemplo, vamos imaginar que ele não vai por 51 pontos negativos, mas vamos imaginar que ele já estava ali com menos 10. Então pronto, então ele tem nem para onde correr. Aí você já está no fundo do poço. Para baixo não tem como mais, ele tem que ir para cima só. Tá? Olha aí, vamos falar um pouquinho das transgressões disciplinares? Primeiro, definição, né? Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética. Então, toda ofensa aos princípios da ética, aos deveres e às obrigações militares, inerentes às atividades do quê? Das casernas. Aí mesmo em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada no código, ou que se afeta a honra pessoal, pudor militar e o decoro da classe. Então, tudo que ferir decoro da classe, pudor militar, a ética, princípios, deveres, obrigações, tudo isso é transgressão disciplinar. Lembre-se que eu tenho que fazer uma distinção entre transgressão disciplinar e crime militar. Transgressão disciplinar vai ser tudo aquilo especificado aqui nesse estatuto que a gente está estudando, nesse código disciplinar que nós estamos estudando. Já crime militar é aquilo previsto no Código Penal Militar. Professor, eu posso praticar um ato e ao mesmo tempo ser crime militar e ser transgressão disciplinar? Tem. Dormir em serviço. Dormir em serviço é crime militar, mas também é transgressão disciplinar. Vai ser julgado pelos dois. Você vai ser julgado pelos dois, o processo vai rolar nos dois, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito criminal. E ao final, o que é que vai acontecer? Ao final, você só vai cumprir a pena do crime porque ela vai ser mais gravosa de certeza. Entendeu? Show? Vamos lá. Aí eu quero mostrar para você o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui para você o seguinte aqui, ó. Tem a parte aqui da conceituação. Uma parte aqui da conceituação, ó. O que é honra pessoal? Sentimento da dignidade própria, com apreço e respeito e que é objeto ou se torna merecedor militar perante seus superiores, pares subordinados. Então seria a honra pessoal. Outro conceito muito cobrado aqui, né, muito visto aqui, o pudor militar. É muito voltado para a questão da ética. Só você vai lembrar assim, ó. Dever do militar em pautar sua conduta profissional com retidão, exigindo dele em qualquer ocasião alto padrão de comportamento ético no desempenho perante a corporação, em que serve no grau de respeito que lhe é devido. E o outro conceito, decoro da classe, valor moral, social das companhias, representa o conceito social dos militares que a compõem e não deve subsistir sem esse. Então veja aí, meu aluno, eu tenho 3 conceitos. Como é que a banca pode criar uma questão aqui? A banca trocar os conceitos. Analisa as assertivas a seguir que trazem os conceitos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Sergipe. Aí. Honra pessoal. Aí ele pega, troca. Tira a honra pessoal e bota o conceito de pudor não militar. Ou, pode perceber que o conceito de pudor não militar e decoro de classe, eles são bem parecidos, assim. Enquanto o pudor não militar é muito voltado para a questão da ética, comportamento ético, o decoro da classe é voltado mais para o valor moral. Olha só que interessante. Aí a banca vai lá e troca. Então ela faz uma troca aí, assertiva A certa, assertiva B errada, assertiva C errada. Ou perdão, 3 errada. Entendeu? Ela fazer essa troca. É muito comum as bancas fazerem isso. Tá joia? Veja, vamos fazer aqui um corte metodológico e no próximo bloco a gente trabalha a classificação do quê? Das transgressões. A gente vai trabalhar o que é uma transgressão média, nós vamos ver o que é uma transgressão leve e vamos ver as transgressões graves. E eu vou trazer ali alguns bizuzinhos para facilitar a sua memorização, tá joia? A gente
gente se vê daqui a pouco.